E aí galera do Tecle, bacana que vocês estão aí acessando o canal, muito obrigado, continue no Tecle, compartilhe esse vídeo, esse comparativo com seus amigos e amigas. Muita gente tem o Moto G7 Power e muita gente vai querer comprar o Moto G8 Play, se é que já não tem o Moto G8 Play. Então é um comparativo que eu estou fazendo porque muita gente está na dúvida, compro o G8 Play ou ainda fico com a linha G7? Esse comparativo é para vocês verem que nem sempre um lançamento, nem sempre um smartphone novo, nem sempre um modelo recém-lançado pode ser melhor do que um que já foi lançado. E às vezes o preço, olha lá a diferença, R$800, R$850, cinquentinha de diferença. E olha gente, esse é um preço que eu estou cotando, no caso está mostrando aqui para vocês, no final de novembro de 2019. Eu não sei que horas e que dia você está assistindo esse vídeo. Mas, se for antes do Natal de 2019, veja bem na hora de você comprar. Você pode estar comprando um pensando que está levando vantagem, sendo que se você comprasse o outro, você ia estar fazendo aí uma bela de uma diferença. Não só no seu bolso, como também na usabilidade. Tem aparelho que é melhor do que o outro e não é porque ele é mais novo que ele é melhor. Vamos lá ver? Preço você já está vendo aí, eu estou dentro da página do Tudo Celular. Tudo Celular é um site aí de tecnologia que ele também tem comparativos, eles fazem reviews, tem um monte de coisa. Mas eu estou usando esse site Tudo Celular só para vocês terem uma ideia aí de como é que é a diferença de um aparelho para o outro. E olha gente, as diferenças são bem interessantes. Vamos para elas? Primeiro, como é Motorola, os dois estão com o sistema Android, obviamente os dois são Android 9 e vão ser atualizados para o 10, tá? Então, o G8 tanto quanto o G7. Um foi lançado em janeiro e o outro em abril, então são todos de 2019, né? Então, pensem nisso também, são smartphones novos. A dimensão de um para o outro é pequena, olha ali, ó. O Moto G8, ele tem 157, ele é um pouquinho mais baixo, vamos dizer assim, do que o 159 15.9 do G7 Power. Ele também é um pouquinho mais estreito, dá para ver, né, no vídeo que um é um pouquinho mais estreito, o G8 é um pouquinho mais estreito com o G7, só que o G7 é um pouquinho mais alto, coisa aí de milímetros, né, 2 milímetros. Ele também é um pouquinho mais grosso, olha lá, ele tem 9,3 milímetros de espessura contra 9, que é um pouquinho mais fino do G8 Play. Por sua vez, por ele ser maior, ele é um pouquinho mais pesado, também 10 gramas mais pesado do que o G8 Play. Então, se o teu problema é peso e tamanho, o G8 Play vale mais a pena pelo tamanho e pelo peso. É um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fino. Mas olha aí, ó, o Tudo Celular já está mostrando que o custo-benefício do G7 Power já é melhor do que o G8 Play. Então, é legal vocês terem essa leitura para vocês entenderem o que é o custo-benefício. Vale mais comprar um ou vale mais comprar outro? Os dois são nano SIM, né, que é aquele cartãozinho bem pequenininho. Os dois são standby, dual, né, tem 2 chips. Os dois são single SIM e standby, né? No caso do G7 Power ele também é single SIM. Os dois são quadriband, então são, né, tem a mesma tecnologia. Agora vem as diferenças. Olha aí, processador, o que é isso? É o motorzinho, é aquilo que deixa o smartphone mais rápido ou mais lento. Claro, é um conjunto de coisas que deixa, mas o motor faz uma diferença. Veja bem, o processador desse Moto G7 Power é um Snapdragon 632 da Qualcomm. Snapdragon 632, anota isso. E o do novo Moto G8 lançamento é o MediaTek Helio P70. A diferença de um para o outro, o MediaTek já foi um processador mais castalhão, ele já é um pouco mais econômico, mas vamos dizer assim, num comparativo o Snapdragon ainda é melhor. Então eu ficaria com o Snapdragon. Apesar desse MediaTek ter 2 GB, olha aqui, ó, ele é um octa-core, os dois são octa-core, mas o MediaTek é um octa-core rodando a 2 GHz, 4 núcleos a 2 e outro 4 a 2, né? 4 aqui, ó, 4 2 GHz, 4 2 GHz, e o Moto G7 Power 1.8 GHz com 4 núcleos rodando a 1.8, outros 4 rodando a 1.8 também.
Então, isso compensa, vamos dizer assim, essa economia que o MediaTek traz é compensada aqui pelo Snapdragon com esse 1.8. Então, eles são equivalentes nesse ponto, apesar de eu dar preferência para o Snapdragon, tá? Os dois são 64 bits, claro, a versão Android já, né, 9, exige 64 bits. GPU, olha aqui, ó, Adreno 506 contra uma Mali G72. A Mali do G8 já é um pouquinho melhor do que a Adreno 506 do G7 Power. Porém, olha aí um porém com boas aspas e bem grifado. O G7 Power vem com 3 GB de RAM, 3. E o Moto G8 Play vem com 2 GB de RAM, só 2. Por que eu estou mostrando isso? Porque, gente, Android, sistema Android, ele é devorador de memória RAM, ele precisa de muita memória RAM para rodar. Tanto é que os smartphones mais novos estão vindo com 4 GB de RAM, no mínimo, 4! Então, se você vai optar por um smartphone novo, olha bem nessa questão da memória RAM. Ele tem que ter, no mínimo hoje, 4 GB de memória RAM para rodar um pouco mais liso, mais tranquilo o Android, tá? Por quê? Porque, como eu já disse, ele é um devorador de memória RAM, ele usa muita memória RAM para rodar o sistema, os aplicativos, as câmeras, né? O processador de câmera, enfim, para ele ficar tranquilo, você não ficar com aquele smartphone que você clica e fica esperando abrir o sistema, depois você abre um outro aplicativo junto, enfim, tem vários aplicativos que ficam rodando no fundo, né? O WhatsApp é um deles, o Facebook é outro, o Insta também. Isso tudo vai ocupando memória do smartphone. E se você só tem um smartphone com pouca memória, como é o caso do G8 Play, pouca memória RAM, você não vai conseguir trabalhar direito com ele, ele vai ficar engasgando. A verdade é essa. Os dois têm 32 GB de memória interna e memória expansível, né? Então, considerando que o G8 Play, mesmo ele tendo 32 GB de memória interna, viu? Ele não é tudo isso que fica livre para você usar, não. Você vai poder, desses 32, quase 20 GB aí, quase 18, quase 20 GB vão ficar ocupados com o sistema interno. Então vai sobrar um pouco mais da metade dele, eu diria, talvez 16, 18 GB para você usar com os seus aplicativos. Isso é pouco hoje em dia, gente. Pensem bem nisso. Então, os smartphones estão vindo com 32 GB, você acha que é bastante? Não é bastante. Hoje em dia, você já tem que pensar no smartphone com 64 GB. Por quê? Porque os smartphones precisam de muita memória interna, porque os aplicativos estão cada vez maiores, estão sendo atualizados constantemente e vão ocupando mais e mais e mais memória. Então você precisa ter duas coisas importantes no smartphone: memória interna e memória RAM. Isso se precisa, porque é o que os sistemas utilizam para poder rodar os aplicativos. Telas, dois têm telas equivalentes de 6,2 polegadas, ó, mesma resolução, HD Plus aí. Os dois têm densidade, obviamente, né, porque tem a mesma IPS. As câmeras, a diferença aqui está em câmera. G8 Play tem 3 câmeras e o G7 tem uma câmera. Mas aí eu te falo, com a memória RAM do G8 Play, não adianta nada ele ter 3 câmeras, porque o processamento dele vai ser uma lentidão. Você vai ter problemas de uma série de coisas por conta dessa pouca memória RAM. E eles são câmeras escuras, ó, com 2.2 de abertura. São câmeras escuras, que não vão fazer fotos boas em locais fechados, que normalmente os smartphones já não fazem fotos boas em lugar fechado, menos ainda 3 câmeras e menos ainda com pouca memória RAM. Então, esquece. Os dois têm estabilização digital, autofoco, então nesse ponto, o G7 Power continua saindo na frente. Localização, HDR, detecção de sorriso, tem só o G8. Câmera frontal, os dois têm a mesma câmera frontal. Resolução, olha aí, gravação de vídeo, o G7 Power faz fotos em 4K, faz vídeos em 4K. A gravação de vídeo do G8 é Full HD. Com relação a isso também não há muita diferença, porque hoje em dia pouca gente vai fazer vídeo em 4K, e se fizer também vai ocupar muita memória. Você tem que ter um bom cartão interno aí de memória para jogar esse vídeo no cartão. Estabilização de vídeo só o G7 Power tem, ponto para o G7 Power.
Slow motion só o G8 Play tem, ponto pro G8 Play. Mas fica nisso, viu, gente? Fica nisso. Wi-Fi, conectividade, ó, os dois têm Bluetooth 4.2, devia de ter um 5.0 G8, né, lançamento, mas não fizeram isso. O GPS do G8 Play é um pouquinho mais rápido, né, tem uma tecnologia melhor. Os dois têm acelerômetro, proximidade, giroscópio, os dois têm, bússola nenhum deles, impressão digital também, microfone para redução também igual. Os dois têm rádio FM. Só o Moto G7 tem DTV, tem a TV, o G8 Play não tem, ponto para o G7 Power, Wi-Fi, Direct e a bateria, que também o G7 Power, por ser Power, tem 5.000 mAh contra os 4.000 do G8 Play. Gente, não precisa nem eu detalhar para você que o G8 perdeu e perdeu bonito para o G7 Power. Perdeu pela memória RAM, perdeu pela bateria e perdeu também pelo conjunto, né? Conjunto do G7 Power é melhor do que o G8 Play. Ah, mas o G7 Power vai receber o Android 10? Vai receber o Android 10. Ah, o G8 Play vai receber? Também vai receber o Android 10. Então, você vê que até nisso eles são equivalentes. Ah, mas o G8 Play talvez receba o 11, não sei. E o G7 Power vai receber o Android 11? Também não vai. Né? No custo-benefício, até o pessoal do celular também está comigo aqui, ó, 7.4, compensa mais você ir de Moto G7 Power do que comprar o G8 Play. Tá feito? Gostou do comparativo? Você tem um desses smartphones? Gosta deles? Comenta aí embaixo, deixa a tua opinião. E aí a gente faz outros vídeos também falando de outros smartphones. A gente vai comparar agora marcas diferentes, né, como a gente já fez em outros vídeos. Bacana? Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu!